Fala, meu povo! Hoje vamos estar fazendo o primeiro vídeo do canal e também no Instagram para tentarmos dar uma diversificada no conteúdo, tentando fazer não apenas as postagens com imagens que a gente já faz no nosso Instagram, mas também começar a fazer um conteúdo diferente, com alguns vídeos legais. Nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre as graduações de faixa, assim como tinha prometido numa postagem no Instagram. Nós vamos falar sobre as graduações de faixas dentro das artes marciais. Ou não só de faixas, mas outros tipos de símbolos de graduações que existem em muitos estilos de artes marciais. Aproveitando que teve a troca de faixa da nossa equipe, da equipe T3 de Taekwondo, junto com a equipe da Academia Fúria de Suzano, nós vamos falar um pouco sobre a história, sobre um pouco do significado, né, do que envolve essa graduação de faixa que existem nas artes marciais. Bom, falando sobre a história das graduações nas artes marciais, inicialmente, na verdade, nunca teve essa ideia de graduação de faixa dentro dos estilos de artes marciais. Se você for procurar historicamente, né, não tinha essa ideia de graduação de faixa por cores ou algum tipo de graduação assim pelo nível de aprendizado dos praticantes. Na verdade, dentro das práticas mais antigas, o praticante, né, o discípulo, ele ia treinando com seu mestre, ia aprendendo, ia desenvolvendo aquela arte. O seu mestre, em contrapartida, ia vendo o desenvolvimento do aluno, ia ensinando novas técnicas, ia evoluindo dentro da aprendizagem daquele estilo. As faixas coloridas, como representando, digamos assim, o nível de aprendizado daquele aluno, o Jigoro Kano, o criador do judô moderno, que ele que desenvolveu essa forma de aproveitar a faixa, que era um acessório de vestimenta, teve essa ideia de utilizar isso como uma forma de demonstrar o aprendizado, né, do aluno. Isso depois foi passado para o karatê e para as outras demais artes marciais japonesas, e outras artes marciais acabaram na modernidade assumindo a faixa como uma forma de graduação, e também outras artes marciais símbolos de graduação para o seu aprendizado. O que é essa faixa, essa graduação, essa separação, ela diferencia? Na verdade, ela vem pela necessidade que o Jigoro Kano viu e outros mestres, outros professores viram nos tempos modernos, de acabarem dando uma fragmentada ou uma separação do conteúdo dos seus estilos ou do seu ensino. Isso, por um lado, é positivo, pois as artes marciais naquele período mais moderno já deixaram de ser algo voltado somente para a guerra ou para a defesa pessoal, digamos assim, e começaram a ser praticadas como uma forma esportiva, como uma forma de condicionamento físico. Mas as faixas, naquele período, né, a ideia da graduação de faixa e hoje também, é uma forma de sistematizar o ensino separando por conteúdos. Podemos ver que na maioria dos estilos que são separados por faixas, cada graduação de faixa tem um conteúdo programático, né, de técnicas, de formas, de exigências para cada faixa e de conteúdo que é ministrado, que é passado para aquela categoria de faixa, digamos assim, conteúdos básicos para aquela faixa, para aquela graduação. Podemos dar o exemplo, por exemplo, do Taekwondo, que eu pratico, sou faixa preta, que cada faixa tem um currículo básico, um currículo mínimo, que o aluno tem que estar apto naquele currículo para poder estar alcançando a próxima graduação. Se o aluno consegue executar aquelas técnicas mínimas, básicas daquela faixa, ele está apto para estar alcançando a próxima graduação. Se você tem um conteúdo mínimo que você tem que saber, né, ser apto para poder estar avançando no aprendizado, torna assim, digamos, um sistema. Você consegue estabelecer um sistema e deixa de ser muito subjetivo. O lado negativo das graduações, não pelo fato de existir as graduações em si. Eu, como professor de Taekwondo faixa preta e também formado em educação física, sendo da área da educação, eu acho que esse sistema, essa separação facilita muito, principalmente quando você trata com alunos que você tem alunos mais novos. Então isso eu estou falando de arte marcial, da forma que é praticada atualmente, e também olhando para um lado mais voltado para esporte, para educação. Diferente, por exemplo, do pessoal que é voltado para a defesa pessoal. É outra forma de ensino e outra forma também até de avaliação da evolução do aluno. Não que você possa também, na defesa pessoal, criar uma forma
não necessariamente de graduação, mas uma forma de conteúdo separado, né, de forma pedagógica, onde seu conteúdo ele é separado por, vamos dizer assim, módulos, por fases. Você pode fazer isso. Isso pode ser funcional, mas isso vai muito da forma de ensino do professor, do mestre, e também do seu público. Você entender como é o aprendizado do seu público. Na verdade, o professor ele também tem que estar apto, o professor, o mestre, de ver como os seus alunos absorvem melhor o conteúdo, como eles têm essa evolução. E também adaptar a sua forma de dar aula, dependendo do seu público que você tem. Do público que você tem na sua academia, no seu dojo, no seu dojão. Dito isso, vamos ver o ponto negativo, né, das graduações. Infelizmente, as graduações muitas vezes elas podem ser usadas como uma forma também limitante para os alunos. Muitas vezes o aluno ele tem capacidade de executar, digamos, técnicas mais avançadas dentro das graduações. Ele tem capacidade de conseguir executar técnicas que são de uma graduação acima. E muitas vezes o professor, isso eu falo assim, de forma falha, acaba podando o aluno de uma forma muito arcaica, uma coisa mais puxada, não, porque é a tradição, né? É a tradição, o certo é você apenas se prender ao conteúdo da sua faixa. Se você é uma faixa amarela, você não pode executar as técnicas de uma amarela verde, de um verde, né? Ou dependendo das cores da graduação, de uma faixa laranja, de uma faixa azul, dependendo do estilo de luta. Eu estou usando mais o exemplo do Taekwondo, que eu tenho mais familiaridade. Isso acaba podando muito um aluno que ele tem capacidade às vezes de evoluir muito mais, justamente por uma causa que ele se prende muito a essa forma fechada das graduações de faixa, uma forma fechada dentro das cores da faixa. Outra coisa também ruim, além disso, é essa forma de que acontece em muitos lugares a venda da graduação, onde o mestre, o professor, ele acaba meio que forçando o aluno a uma troca, acaba realizando exames extras para adiantar, fazendo módulos extremamente intensivos para que você consiga uma graduação mais avançada, tudo focado no dinheiro. Isso acontece na maioria das artes marciais modernas. A troca de faixa tem custo na maioria dos estilos, na maioria até onde eu tenho conhecimento de outras até modalidades, tem custo, sim. Os professores, os mestres saem ganhando, sim, eles ganham parte deles, e eu vejo assim, até certo nível, né, de ganho, é justo, porque se é o ganha-pão do cara, é o trabalho dele, ele tá fazendo isso. Mas muitas pessoas realmente abusam, muitas pessoas realmente tornam a troca de faixa um negócio. Sendo que a troca de faixa, a troca de graduação, né, deveria ser mais que uma cerimônia, mais um evento para que você esteja, vamos dizer assim, consagrando aquele aluno a um novo nível, né? A um novo nível. E acaba virando um comércio, infelizmente. Mas, botando na balança, o sistema de graduação, ele é bom ou ele é ruim? Na verdade, depende muito da metodologia da escola, da metodologia da academia, até da metodologia do professor. Para mim, ao meu ver, eu acho bom, eu gosto do sistema de graduação como uma forma de ensino. É também interessante, principalmente para alunos mais novos. No caso do Taekwondo, também você tem aquela coisa de quanto mais alto o grau, o aluno vai ganhando certas responsabilidades, né, de ser responsável pelos faixas menos graduadas, de auxílio. Isso ajuda também até na formação do aluno, na aprendizagem. Como eu digo, você aprende muito mais quando você começa a ensinar. Quando você pode saber uma técnica, você pode saber um conceito, quando você tenta transmitir, você acaba entendendo muito mais, você acaba aprendendo mais. Isso é muito bom quando você tem esse sistema assim, que alguns mais graduados, eles vão ganhando essa responsabilidade de auxiliando os menos graduados, de ir explicando, auxiliando o professor. Muitas vezes, principalmente quando são academias muito grandes, que tem muitos alunos, essa forma ajuda. Por outro lado, também nesse lado, tem ainda às vezes um lado negativo de aquela coisa da graduação por ser, que puxa até um lado bem militar da arte marcial, que é a patente mais alta. Eu sou mais graduado, então minha patente é mais alta, eu tenho mais autoridade, você tem que me dar o respeito. O respeito tem que ser de ambas as partes.
O faixa branca tem que respeitar um faixa preta, mas o faixa preta também tem que respeitar um faixa branca. O faixa preta ele não é autoridade suprema em cima de um faixa branca. Assim como um grão-mestre, um grão-mestre, ele não é autoridade suprema. Ele pode ter uma graduação maior, ele pode ser um superior dentro daquele sistema, mas ele não é infalível, ele não tem inerrância nos seus julgamentos. Então tem que ter essa sabedoria de ter esse equilíbrio, esse balanço. Então esse foi mais ou menos um resumo, um básico sobre a questão das graduações dentro de alguns estilos de luta e algumas artes marciais. Tá? Falei de forma mais rápida como primeiro vídeo, até para ver a questão do formato, do conteúdo, se a galera gosta. Dê uma olhada no Instagram, Nerd Faixa Preta. Tem vários assuntos lá que eu já coloquei algumas postagens com imagens, com textos. Se tiver um feedback legal, a galera quiser vídeos falando sobre os assuntos que já foram falados, a gente faz uns vídeos. Se também quiserem alguns vídeos sobre assuntos novos, o pessoal comenta, vai lá no Instagram passar. E vamos sempre estar tentando trazer um conteúdo legal aí, voltado com história, voltado com ciência, mas falando das artes marciais. Eu sou o Thiago Macena, professor da T3 Taekwondo Team, falando aqui no Nerd Faixa Preta. Falou, meu povo!